E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 28 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, dá um like para dar uma moral também. Se for novo no canal, né, se inscreve aí para participar dessa resenha com a gente, fica à vontade, tá? É isso aí. Deixa também os comentários de vocês, né, com os palpites para cravar. Você já falou isso, Alisson? Não. Ah, então beleza, porque às vezes a gente fica... É porque quase ninguém tá cravando mais, aí você acaba esquecendo. Acaba passando batido. Mas não deixa de mandar aí os comentários não, de repente essa rodada vai ser uma rodada melhor, né? E vai ter bastante cravada aí. Então, editor, solta a vinheta, meu filho. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que o vídeo não tem tudo da dica de aposta, não é um placar que o Felipe combina para passar dica para vocês escolher para gastar o dinheiro de vocês, não. É uma resenha nossa, uma análise dele, análise minha do que te acha que vai acontecer e a gente brinca junto com vocês aí nos comentários, valeu? Show de bola. Sobre a rodada passada, que foi fraca mais uma vez, né? Tá bem complicado essas últimas. Normal. Exatamente. Botafogo venceu a América Mineiro por 2-1. Eu acertei que o Botafogo venceria, você cravou o placar. Menos um. Tá uma cravadinha. Vasco 1-0 no Fortaleza, eu cravei o placar. Boa. Então, pelo menos de mais uma cravadinha. Bahia venceu o Inter por 1-0, você confiou que o Bahia venceria. E o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0, nós dois acreditamos que o Flamengo venceria. E foi isso. Que merda, hein? Passou disso. Enfim. Acabou, nova rodada. Vamos seguindo, mais uma rodada tá igual aqueles clubes quando começa a perder, troca técnico, troca presidente, troca tudo e não sai da zica. Não sai. Vamos sair agora. Essa rodada aqui é a rodada chave, a gente mudar a chave e voltar ao que a gente era. Que não era tão bom assim. Que não era tão bom, mas era um pouco melhor. É isso aí. Vamos lá, São Paulo e Grêmio, Alisson. Vai lá, rapidinho então, galera. 2-1 na minha opinião. São Paulo vence o Grêmio. São Paulo já não vence há 2 jogos seguidos. Porém, como sempre, né, fora de casa. A gente não consegue nenhuma vitória ainda nesse campeonato. Já em casa está 2 vitórias seguidas e é 3 jogos sem perder. Então nesses jogos marcou e levou o gol, vale lembrar. E não perde para o Grêmio jogando em casa 9 jogos seguidos. O Grêmio que está 3 jogos sem vencer, levou o gol nesses 3 jogos. Dos últimos 5 jogos, e 4 ambos marcaram, vale para ficar ligado. E lembrando que está 8 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Na soma de tudo que eu sei que pode dar errado, mas São Paulo em casa, tem esse tabu aí e tudo mais. Contra São Paulo 2-1. Eu vou junto contigo de São Paulo 2-1. Né? O São Paulo bem mais forte quando joga dentro de casa. O Grêmio, mesma coisa, mais forte quando joga em casa. Nesse caso, ponto negativo para o Grêmio, né? Por ser o visitante. E junto também a questão dos dois times que nos últimos jogos aí ter acontecido gols para os dois lados e tudo mais. Vou de São Paulo 2-1, joguinho apertado, mas o mandante melhor. Show. Bahia e Fortaleza. 2-2 para mim esse jogo. Bahia já está 2 vitórias seguidas. Costuma empatar pouco, né? Últimos 10 jogos só teve um empate, ou seja, ou ganha ou perde. Lembrando que tem apenas 3 derrotas jogando em casa. É um time muito forte quando joga em casa. A Fortaleza vira sequência boa, porém perdeu para o Vasco na última rodada, mas perdeu jogando bem, né? Já está 2 derrotas seguidas fora de casa. Dos seus 7 últimos jogos, em 5 ambos marcaram. É incrível como faz e leva gol. E o ponto positivo é que não perde para o Bahia 4 jogos seguidos. Tentando achar equilíbrio aí de tudo. Lembrando que o Fortaleza está com o pensamento lá na Sul-Americana. Hoje 2-2. Eu vou de Bahia 2-1. Né? O Bahia deu uma animada aí com 2 vitórias seguidas. Já ali agora, pelo menos, né, nesse momento fora do Z4. E vai querer continuar assim. E o Fortaleza, igual você disse, perdeu para o Vasco, mas não muda que a sequência é muito boa. Porém, o único detalhe é que realmente o rendimento cai um pouquinho quando joga fora, né? Sim. Seu ponto mais forte é quando joga dentro de casa. Eu vou juntar aí o momento do Bahia e essa necessidade da vitória muito maior que o Fortaleza. Bahia 2-1. Show. Cuiabá e Goiás. 1-1 na minha opinião. Felipe Cuiabá voltou a se recuperar depois de uma fase péssima, né? Já está 3 jogos sem perder. A defesa está voando, já que não leva gol a 3 jogos seguidos. É incrível, né? Como o time muda a chave de repente. Lembrando que não perde 3 jogos seguidos em casa também. Já o Goiás, depois de 7 jogos sem vencer, ganhou do São Paulo jogando em casa, né? Porém, fora de casa não vence 3 jogos seguidos. Lembrando que só tem 3 vitórias jogando fora de casa no campeonato. E um fato curioso é que dos últimos 10 jogos, em 9 não teve mais de 2 gols nos seus jogos. Então, por isso, vou de 1-1, porque o Goiás também é chatinho aí, tá lutando para sair daquela zona. Então, vai dar trabalho pro Cuiabá. É isso aí. Eu vou de Cuiabá 1-0. Cara, o Cuiabá é imprevisível, né? Voltou a conseguir bons resultados nos últimos jogos. E quando aparece realmente um pouco mais favorito, como agora, né, em casa, contra um time que está bem pior, pode ser que tropece, enfim, aquele time que realmente não dá para você levar a sério estatística. E o Goiás venceu aí o São Paulo, que deu ali um alívio, né? Aproveitou o fator negativo do São Paulo, né? Que é jogar fora de casa. Sim. Mas segue mal, segue ali no Z4, segue sem sequência de vitórias.
Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, até penso em empate como você pensou, mas ainda vou no Cuiabá por achar um pouco mais forte para esse jogo 1-0. Show. Botafogo e Atlético Paranaense. Bola, minha filha, Botafogo vence por 1-0. Botafogo voltou a boa fase, só 3 jogos sem perder, mudou técnico e tal, melhorou com o Lúcio Flávio aí, que era interino, agora ficou como técnico principal. Porém, pega o Atlético, time que não vence há 4 jogos seguidos, né? Tá 4 jogos sem vencer o Atlético, perdeu 3 vezes nessa sequência. Ou seja, o Atlético tá sendo uma pedra aí no sapato do Botafogo. O Atlético que tá bem, nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo, nos últimos 5 jogos fora de casa só perdeu uma também. E vai lembrar que vem levando gol nos últimos 4 jogos. Apesar disso, tudo acredita na boa fase do Botafogo, sem zicar, lógico. Botafogo 1-0. Eu vou de Botafogo 2-0. Então acho que a zica tá feita, né? Pois é. Se for pra zicar, a zica tá pronta. Fechou. Mas o Botafogo voltou, né, a vencer, que era importante depois daqueles tropeços lá, que colocou em xeque ali, né, sua liderança, mas agora segue mais líder do que nunca, continua aí como o melhor mandante do campeonato. E o Atlético Paranaense também tem um rendimento melhor quando joga em casa, né? Quando joga fora de casa já não é tão bom quando joga com o seu mando de campo. Então acho que eu vou de Botafogo 2-0 aí, confiando no líder. Agora o clássico carioca, Flamengo e Vasco. Vamos lá, mano, vou de 1-1, né? O Flamengo renovado aí com o time, com o Tite aí, novo técnico. Já tá 4 jogos sem perder. O últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Porém, jogando no Maracanã nos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes, né? Nos últimos 5 jogos não passaram de mais 2 gols, vai lembrar. E o fato positivo é que tá 3 vitórias seguidas contra o Vasco. O Vasco tá embalado com a última vitória em casa. Nos últimos 10 jogos também só teve 2 derrotas. Tá na fase boa. E nos últimos 5 jogos, em 3 não levou gol. Lembrando que a torcida vai ser meio no Maraca. Então, assim, aquele clássico que tudo pode acontecer. E onde tudo pode acontecer, eu vou de empate, mano. Show de bola. Não me julguem. Eu vou de Flamengo 2-1. Flamengo começando essa fase Tite, né? Muito cedo para falar qualquer coisa. Claro que venceu, então dá uma animada. Talvez vontade dos jogadores já começou a melhorar um pouco. Mas longe de ser um time já organizado, tem muita coisa ainda para rolar, né? Mas o Flamengo tá ali tentando se firmar no G4, já que o título tá cada vez mais difícil e é quase que obrigação pro time, né? Sim. Classificar para Libertadores. Por outro lado, o Vasco vem num momento bom, né? De conseguir os bons resultados. Nesse momento fora do Z4 também quer se afastar do Z4. Então vai ser um clássico bem equilibrado, os dois times, tudo pode acontecer. E eu só lembro que nos últimos jogos quase sempre teve gols pros dois lados, né? Então é muito difícil a partida passar em branco aí. Vou de Flamengo 2-1. Show. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Alisson, outro clássico. Outro clássico, eu vou de Atlético Mineiro 2-0, né? Dois clássicos, bom de assistir ele essa rodada. Galo tá no momento melhor, né? Nos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas. E nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias. Vai lembrar que nos últimos 10 jogos, em 9 não passou de 2 gols. Já o Cruzeiro tá cada vez mais pressionado, já são 4 jogos sem vencer. E há 4 jogos também que não vence o Galo. E dos últimos 10 jogos só venceu apenas um jogo. Incrível, né? Porque uma fase tá ruim. Pelo momento dos times, né? Apesar de ser um clássico, tudo pode acontecer, eu vou de Galo, porque o momento do Galo é bem melhor. 2-0. Show. Eu vou de Galo 1-0, cara. A gente só trocou um golzinho aqui e um golzinho ali, né? Mas a ideia é a mesma. O Atlético vive um momento bem melhor, né? Vem bem nos últimos jogos, subindo na tabela. Daqui a pouquinho vai estar ali também brigando no G4 se continuar nesse embalo. Cruzeiro já é o inverso, né? Tá cada vez mais perto ali do Z4. Muita sorte ainda não ter... já não estar ainda, né, no Z4, porque a sequência é realmente horrível, sequência de time rebaixado. E vem com muita dificuldade também em marcar gols. Então, além de não conseguir nem empatar, enfim, ou vencer, até para fazer gol está difícil. Então, eu vou de Galo 1-0. Show. Inter e Santos. Felipe, vou de Internacional 1-0 no Santos. O Inter não vive um bom momento, né? Todos nós sabemos. Nos últimos 6 jogos só tem uma vitória, sendo justamente em casa. A defesa vem levando um gol a 7 jogos seguidos e dos últimos 7 jogos em 5 ambos marcaram, né? Sempre movimentado os seus jogos. Fato positivo é que não perde para o Santos há 5 jogos seguidos. Santos que quebrou a boa sequência aí com a última derrota em casa. Nos últimos 10 jogos teve 4 vitórias e 6 derrotas, ou seja, costuma não ter empate. Esses últimos 4 jogos ambas as equipes marcaram. Vou de Inter porque segue pressionado ali pela zona, cada vez chegando mais perto, joga em casa, tem que ir pra cima do Santos, então por isso acho que vai vencer 1-0. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. O Inter realmente está numa fase ruim, né? Não consegue ali sequência de vitórias e por isso está cada vez mais perto da zona, como você trouxe. O Santos chegou a embalar ali as 3 vitórias seguidas, acabou perdendo na última pro Bragantino, né? Que é outro time que vem muito embalado. E voltou para o Z4, então vai ter que correr atrás desse resultado mesmo fora de casa, que é onde normalmente seu rendimento cai um pouco. E eu acho que vai conseguir pelo menos um empatezinho ali, vou de 1-1.
Show. Corinthians e América Mineiro. Vamos lá, mano. Eu vou de Corinthians 1x0 em cima do América Mineiro. O Corinthians deixou escapar a vitória ontem contra o Fluminense, incrível. Abriu 3x1. Parecia que ia ganhar no Fluminense no Maraca, mas deixou, né, o empate chegar. Segue pressionado aí pela aproximação da zona de rebaixamento também. Outro time que tá assustado. Já são 4 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. Vai ter que aproveitar muito o fator casa para conseguir a vitória em cima do América Mineiro. O América já está 6 jogos sem vencer, tendo 4 derrotas nessa sequência. Está 7 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Apesar de fazer alguns bons jogos, o América não consegue vencer. É incrível. Então, as coisas em casa, mesmo o placar não vence. Na minha opinião, 1x0. Vou de Corinthians 2x1, cara. O Corinthians vem empatando bastante dos seus jogos aí, né? Seja em casa ou até fora de casa. Essa vitória aí que estava bem tranquila, acabou no final saindo empate também contra o Fluminense. Mas pega o América Mineiro, que é o lanterna, né? Só 4 vitórias no campeonato. Uma hora ou outra deixa seus golzinhos, mas não consegue os bons resultados. E o Corinthians tem que aproveitar esse fator casa. Então vou de 2x1. Bragantino e Fluminense. Vamos lá, mano. Eu vou de Bragantino 2x0. O Bragantino tá voando. Já são 7 jogos seguidos sem perder. E é 3 vitórias seguidas. E é 4 jogos sem perder em casa. Últimos 3 jogos, ambas equipes marcaram. Sempre jogos movimentados. Acho que além de estar na boa fase, aproveitar o fato que o Fluminense está cada vez mais perto da final da Libertadores. Então, jogando em casa ainda, acho que vence. Tu parou no acho que vence mesmo ou achei mais coisa? Não parei certinho. Ah, então show. Já pode continuar. Vamos lá. 3, 2, 1. Já o Fluminense, né, ontem conseguiu empatar um jogo praticamente perdido. Então, aquele empate com sabor de vitória, o time aguerrido ali, correu atrás do resultado. Porém, nos últimos 5 jogos só venceu uma vez, né? A defesa veio mal, levou 11 gols nos últimos 5 jogos. E no Brasileiro, como sempre a gente sabe, não vence fora de casa 9 jogos seguidos. Então, com a mente também lá na Libertadores e tudo mais, jogo fora de casa contra o Bragantino, que é um dos melhores times no momento. Vou de Bragantino 2x0. Eu vou de Bragantino 3x1. Bragantino embalado, tem 6 melhores resultados também quando joga em casa. Se bem que tá tudo tão bom, né? Que até fora de casa tá conseguindo. E o Fluminense vem aí dos últimos 3 jogos já com rendimento muito fraco, né? 2 derrotas e um empate. Ponto positivo é que o Fluminense vem bem contra o Bragantino nos confrontos diretos, mas tem tudo o que você disse, a cabeça de Libertadores, os últimos jogos que o rendimento já caiu. Bragantino 3x1. Pra fechar, Coritiba e Palmeiras. Eita, Felipe, vamos lá, vou de 2x1 nesse jogo pro Palmeiras. Coritiba segue cada vez mais perto do rebaixamento. Os últimos 10 jogos teve 2 vitórias e 8 derrotas. Costuma não empatar nesses jogos. Os últimos 5 jogos levou 11 gols. E os últimos 5 jogos em casa perdeu 4 vezes. Incrível, praticamente rebaixado. Já o Palmeiras, quem diria, tá na crise sem fim. São 4 derrotas seguidas e 6 jogos sem vencer. Tem que ficar ligado, porque senão nem para Libertadores vai se continuar nesse rendimento. E o fato positivo é que não perde para o Coritiba 4 jogos seguidos. Então o Palmeiras tem que voltar a vencer, segue pressionado, né? Pega o Coritiba em casa, mas pela fase, acredito que o Palmeiras vence aí e sai dessa zica. Eu vou de 1x1, cara. O Coxa aí segue mal demais, né? Penúltimo lugar, como você disse, vem de uma derrota feia pro Cuiabá. E o Palmeiras, nessa crise, não só dentro de campo ele não conseguiu os resultados de alguns jogos, mas fora de campo também, né? Presidente muito pressionado, torcida vai no time, vai a diretoria, enfim. Então aquela crise realmente que deixa o time travado sem conseguir os bons resultados. Mas tem aí um grande jogo para voltar a vencer, que é contra um time que está muito mal, né? Mas acho que a fase é tão ruim do Palmeiras, e a do Coritiba também não ajuda, que vai sair empatezinho aí, então vou de 1x1. É isso, então fechamos, galera. Tamo com saudade das cravadas de... Lá ele! As cravadas no palpite de vocês aí. Então vamos voltar a cravar aí, galera. Tá difícil, né? O Brasileirão tá bem louco. Tá difícil, essas últimas rodadas aí estão bem sinistras, mas uma hora essas mitadas aí vão aparecer, né? Trocou cravado por mitada. Pô. Então deixa aí embaixo se você não deixou ainda, né? Seus palpites. Deixa o like também. O que mais, Felipe? Segue lá no Insta também, dá essa moral aí pra gente e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!